No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dia 29 de novembro, terça-feira, vamos fazer a oração do dia. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e auxiliai-nos em nossa tribulação. Consolados pela vinda de vosso Filho, sejamos purificados da antiga culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 21 ao 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Neste Evangelho de hoje, Jesus exulta de alegria no Espírito Santo, pois aos pequeninos foi revelado o mistério do Pai pelo Filho. Os pequeninos e os discípulos podem ver e presenciar a chegada dos tempos messiânicos. Eles são bem-aventurados, são felizes, porque estão sempre ouvindo a voz do Senhor. São felizes e bem-aventurados porque ouvem a pregação do reino da paz. Aquela paz esperada e prometida na primeira leitura de hoje. Que o Rei da Justiça faça brilhar e reinar sobre nós sua paz. Que o Rei da Paz nos anime e nos inspire. Os discípulos de hoje, na construção de uma sociedade justa e fraterna, assinalada pela paz. Por fim, rezemos, a misericórdia e a fidelidade se encontram, a justiça e a paz se abraçarão. Salmo 85, versículo 12. Estamos vivendo o tempo do Advento, um tempo onde o Senhor nos convida a uma retomada, a ressignificar a nossa caminhada cristã. Não podemos viver este tempo como mais um tempo na igreja, porque o risco é nos acostumarmos com a liturgia, com o tempo presente e achar que tanto fez como tanto faz. É mais um tempo, são mais leituras que eu ouço, são mais... Não, irmão. É mais uma oportunidade que Deus nos dá para nos revermos. Você deve, eu, todos nós, devemos parar um pouquinho e refletir sobre a nossa vida. Como tenho vivido a minha caminhada cristã com Deus, com os irmãos e comigo mesmo? Tenho buscado a Deus, tenho me respeitado, tenho respeitado o próximo, tenho sido fiel na vida em Deus de oração ou já se tornou algo esporádico? Eu rezo de vez em quando tenho vontade, nem sempre tenho vontade, por isso que a minha vida vai de mal a pior. Tempo do Advento. O Senhor aqui mais uma vez, Ele louva, exulta, louva ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios, dos inteligentes, mas revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos? São aqueles que têm a humildade de reconhecer que não são tão bons como deveriam ser, que não são tão santos como almejariam ser, que não são tão perfeitos. O único perfeito é Deus. Nós nos esforçamos, estudamos, rezamos, buscamos, mas nunca conseguiremos ser perfeitos, plenos, porque Deus é o perfeito.
Isso deve nos colocar numa posição de humildade. Saber, irmão e irmã, nós não somos nada. Sem Deus, sem experiência cristã, nós não somos nada, nós somos só pó. Do pó viemos, ao pó retornaremos, como falamos na quarta-feira de cinzas, sempre na quarta-feira de cinzas. Tu és pó e ao pó voltarás. Por isso, converte. Vamos pedir ao Senhor esta graça no dia de hoje, graça da conversão, graça desta retomada, graça de um ressuscitamento em Deus. Quero convidar a você a rezar comigo, neste momento, a oração de São Patrício, uma oração propícia para este tempo em que estamos vivendo, que diz assim: levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força da descida para o julgamento final. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho, pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus em mim falar, pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hoste de Deus que me salva, das armadilhas do demônio, das tentações do vício e de todos que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace o meu corpo e minha alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje, contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos os que pensarem em mim, Cristo na boca de todos que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me nesse dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. E que desça sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, a bênção do Deus que é todo-poderoso e misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Lembrando que esta oração está no livro O Poder da Oração Sincera. Conheça a força transformadora da fé, a exemplo de Jabes. Meu livro é um dos livros que eu escrevi, este livro que também nos ajuda a retomada, a ressignificar a vida, a meditar sobre a história de Jabes, um personagem bíblico que a gente quase não conhece. Fica a dica aí do livro. E esta oração está a partir da página 102 deste livro. Lembrando também, você que me segue aqui no YouTube, se você ainda não me segue, se inscreva no canal, deixe a curtida, compartilhe, mande para mais pessoas, para que possamos levar esta evangelização de um Cristo vivo e vivido a todos os irmãos. Deus abençoe. Obrigado a você que compartilha também com outras pessoas, para que possamos continuar evangelizando. Deus te abençoe,
Que a intercessão da Virgem do Carmo esteja sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.